Se tudo der errado, esses são os aprendizados que a gente vai levar com a gente depois do Ocos Pocos. Primeiro aprendizado, muito importante, queimar os navios. Por que queimar navio? O que a gente fez? Quando a gente começou Ocos Pocos, a gente não se deu a opção de fazer outra coisa. A gente largou tudo que a gente fazia antes, se aprisionou, entre aspas, na ideia de a gente vai fazer essa cervejaria e esse negócio tem que dar certo. Se der errado, a gente vai afundar junto. Isso fez com que a quantidade de porradas que a gente tomou ao longo do caminho, que fazia a gente quase desistir, como a gente não tinha opção, a gente sempre se segurava no que a gente tinha, que era Ocos Pocos. Porque as porradas vão vir, a gente vai apanhar, mas quando a gente estava lá embaixo, o fato de a gente ter se dado uma opção só, ajudou muito, por incrível que pareça. Assim, é sofrido, mas isso é um dos motivos que fez a gente chegar onde a gente chegou. E você sabe por que fala queimar navio? Não. Então, eu não sei se é verdade ou não essa história. Dizem que o Hernán Cortés, colonizador espanhol, quando ele chegou na América Central ali, para incentivar os colonizadores a entrarem ali na América Central, queimar tudo, dominar tudo, ele queimou todos os navios falando, olha, agora ninguém vai voltar para casa, vocês vão ter que ficar aqui e se virar. Meio problemático, mas independente de qualquer coisa dessa história, não dá para negar que literalmente ou simbolicamente, é útil pra cacete, assim. Pô, maneira a história, mas sabe o que eu tinha na cabeça quando eu pensava nisso? Eu não sabia da história. Eu pensava que, tipo assim, cara, tava a galera lá e no meio do mar, e aí o capitão chegava e falava, cara, vamos queimar o navio então pra ver se, sei lá, a galera consegue chegar na costa nadando. Aí, tipo assim, cara, não tem nem navio agora, sacou? Tem que chegar de qualquer jeito. Funciona também. É meio que isso. Beleza. Not good! Eu aponto pra câmera, né? As pessoas fazem isso, né, cara? Começa a perceber uns chiques, assim. Aprendizado 2, dizer sim para poucas coisas. E isso é equivalente a dizer não para infinitas coisas. Acho que foi uma das coisas que a gente mais aprendeu, talvez não aos poucos. Talvez seja, não vou dizer o aprendizado mais importante, mas o que a gente mais sofreu. Quando você começa a sua própria empresa, né, tem muita opção, tem muita gente querendo trazer oportunidade. São vários produtos que podem ser lançados, são vários mercados, várias praças que a gente pode atuar. Assim, a inovação é uma coisa infinita, ainda mais pra gente que adora criar novos produtos. Então, quando a gente percebeu que a gente estava fazendo coisa demais, realmente percebeu que são as coisas mais importantes, a gente conseguiu colocar mais energia, mais foco numa direção só. Fazer isso é dizer não para o que a gente estava fazendo antes e para infinitas outras possibilidades, né? Então, é um compromisso grande e que machuca, é uma perda, né? Você está perdendo infinitos possíveis futuros da sua vida, sabe? Então, você pensa todas as timelines que tinham da sua vida, você está cortando várias porque você decidiu aquela ali do meio. E é muito fácil questionar isso. É muito fácil não, assim, você pode estar muito seguro e feliz, assim, mas você começar a questionar e falar, cara, mas olha que eu tô... Comparar com todas as possibilidades que você poderia ter, você vai enfraquecer esse caminho que você está indo. Então, em parte, é você não pensar muito, assim, acho que o que eu ia falar pensa muito não, cara, escolhe um, mergulha e vai. Acho que a dificuldade é especialmente pra gente, no Ocos Pocos, como a gente visualiza um nível de excelência muito grande, então a gente acabou vendo oportunidade em tudo. Fazer uma logística melhor, de ter a nossa própria logística, uma fábrica própria, a distribuição própria com força de vendas próprias, ter um site próprio. Em algum momento, se a gente continuasse nesse caminho, a gente já tá plantando lúpulo, a gente já tá propagando fermento. Terceira coisa é que as ondas não param de vir nunca. A gente sempre vai ter problema para enfrentar, sempre vai tomar porrada, sempre vão ter coisas que vão vir do nada e vão quebrar a nossa cabeça. A coisa que mais ajudou a gente a lidar com isso, parece besteira, mas é só aceitar que o jogo é esse. E a partir do momento que você aceita que a parte grande da vida de quem vai criar uma coisa dessas, ou a parte grande da vida em si, é lidar com problemas e enfrentar esses problemas, e não existe um lugar que você vai chegar que você vai estar livre de problemas, só aceitar isso, já, pelo menos pra mim, foi uma coisa que virou uma chave e que me deu uma energia imensa pra conseguir ultrapassar essas coisas. Passei um tempo pensando que, caraca, minha vida é o dia inteiro, tipo, resolver problema e aparece outro, a lista só aumenta. E causava um certo desespero, né? Assim, uma certa ansiedade de, cara, não vai parar de vir as ondas, né? E aí eu lembro muito isso, assim, principalmente na fábrica, que dava problema, assim, cara, era bomba estourando, é luz que cai, assim, é todo tipo de problema possível. E aí realmente estava me incomodando, assim, o primeiro ano da fábrica. Eu lembro que eu acordei um dia e percebi isso. Cara, meu papel é resolver problema. Meu trabalho é esse. E aí você fica muito mais tranquilo, porque você já acorda falando assim, beleza,
hoje devem aparecer umas 3. E aí, pô, às vezes aparecem 2, você fala assim, caraca, foi só 2, sabe? Então eu acho que é muito disso, é como que você reseta a sua cabeça pra realmente lidar com aquilo. Você entende que parte do seu trabalho é isso. E, enfim, acho que... Não tem um felizes pra sempre, sabe? O quarto aprendizado é que o mundo não tá errado. Assim, a gente não pode culpar o mundo das coisas que estão acontecendo de errado com a gente. Tudo isso que a gente tá falando, isso que a gente falou de algumas histórias e tal, cara, beleza, a partir do momento que alguma coisa acontece, aquilo é dado. E aí a gente tem que escolher como que a gente vai lidar com aquilo, sabe? Tem uma outra história que eu vou contar mal, que é acho que uma paciente do Jung, tava falando o seguinte, cara, tudo dava errado, as pessoas não gostavam dela, ela não era respeitada e, enfim. E aí a primeira coisa que ela falou é, cara, tomara que o problema seja eu. Se o problema for o mundo, não tem nada que ela possa fazer. Assim, você viver num mundo em que todo mundo te rejeita e que não tem nada que você possa fazer por isso, é desesperador. Mas a partir do momento que o problema é você pode fazer alguma coisa, sabe? Estamos caminhando na direção de outro clichê aqui, mas é real. Sabe? Então, assim, é um soco na cara você saber que, cara, tá tudo dando errado por culpa sua. Tem um monte de coisa que, tipo, as pessoas estão se afastando por culpa sua, mas pelo menos você tem alguma coisa que você pode fazer em relação a isso. Isso não engloba todos os problemas, óbvio. Tem um monte de injustiças, existem. No momento que acontece alguma coisa errada com você, acho que a forma de lidar com isso é você ver, beleza, o que eu posso fazer em relação a isso? Sabe? Como é que eu posso transformar isso numa coisa boa? O quinto aprendizado, talvez também um dos maiores, é não pegar atalho. Acho que perceber que os caminhos mais longos e esses aprendizados todos que a gente listou até agora fazem parte, né, da jornada. Ajuda muito a gente mesmo a, de fato, ter os aprendizados, né? Então acho que quando a gente vai muito rápido para um lugar, a gente não vivencia as dores do caminho, né? E aí quando não vivencia também, ou a gente não aproveitou, a gente não curtiu o que estava acontecendo, a gente chegou muito num lugar e às vezes você não consegue nem entender o que é aquele lugar, você não consegue se adaptar, ou então você de fato cai muito rápido, assim, desaba porque não consegue sustentar, né? Todos os aprendizados que a gente teve no final se resumem a um pouco disso, né? E no modo natural das coisas, de não forçar nada, né? Eu acho que isso não é uma coisa que a gente consegue prever, né? A gente não fala assim, não, eu não vou pegar atalho, eu vou pelo caminho mais longo, o caminho mais longo é mais legal. Não, mas eu acho que é perceber na hora que você chega num lugar onde parece fácil demais, tem alguma coisa estranha, mas tem um prêmio muito grande ali, mas tem uma coisa que não faz muito sentido. Acho que a intuição ajuda muito, né? Tomar a decisão de seguir o caminho que parece ser o mais certo, né? Às vezes ele é o mais longo, geralmente ele é o mais longo, mas é o mais certo. Não é alguém que te ensina, é você que aprende, sabe? Parece que é quase a mesma coisa, mas a gente tá falando... Eu tô dando uma rasteira nesse vídeo inteiro aqui, porque a gente tá falando uma caralhada de coisa, só que isso não adianta nada na prática. Então, você que estiver ouvindo, você vai estar ouvindo que nem a gente ouviu quando a gente ouviu essas pessoas, outras pessoas falando coisas parecidas, assim. Só que essa viradinha de chave, o que faz a gente viver melhor e conseguir fazer as coisas melhor é quando a gente passa pela situação, muitas vezes apanha ou sacrifica alguma coisa e aí aprende, sabe? Então, todos esses aprendizados que a gente está falando nesse vídeo aqui, a gente poderia ter ouvido, mas isso só virou parte da nossa vida e ajudou a gente quando a gente aprendeu de fato. Será que a gente precisa fechar de algum jeito? Acho que não, né? O que vocês estão achando? Faltou alguma coisa? Quer ver áudio, cara, se tá no microfone?